A loira do espelho. A maldição que reflete. Já passou por uma fazenda velha, onde o vento parece conversar com os galhos e sentiu um arrepio na espinha? Como se algo estivesse te observando, do outro lado de um espelho embaçado. Se sim, talvez você tenha chamado ela, sem querer, a loira do espelho. Apague as luzes, aumente o volume e venha conhecer uma das lendas mais sinistras das serras do sul do Brasil. A Fazenda Esquecida. A chuva batia com força nas coxilhas de São Joaquim, Santa Catarina. A neblina se erguia dos vales, engolindo tudo até as montanhas. Numa trilha de terra, coberta por um túnel de galhos torcidos, ficava a Fazenda do Espelho, um casarão sombrio que o tempo parecia ter esquecido. As tábuas rangiam como se queixassem, o mato tomava o quintal e os mais velhos da vila diziam, com a voz baixa e trêmula, para não se aproximar. Há 50 anos, uma jovem chamada Clara morava lá. Com cabelos loiros e um olhar vazio, ela vivia em silêncio. Ia se casar, mas na véspera, seu noivo a abandonou, deixando apenas um bilhete rasgado e murmúrios de traição. Clara nunca mais saiu do casarão. Trancou-se no banheiro diante de um espelho rachado e ali, sozinha, a dor a consumiu. O espelho nunca mais refletiu o mesmo. Os locais dizem que Clara não foi embora de verdade. Ela ficou presa naquele espelho, amaldiçoada a vagar entre os mundos. Quem entra naquele banheiro e diz em voz baixa, Clara, 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 invoca-a. Mas isso era apenas uma história de interior, uma lenda esquecida. Até aquela noite. Os amigos cansados da cidade. Lucas, Ana e Pedro eram universitários de Florianópolis. Cansados das praias lotadas e das baladas sem fim, queriam algo diferente nas férias. Quero sossego, um lugar sem ninguém, disse Ana, enquanto o destino era decidido. Lucas achou a Fazenda do Espelho em um fórum online, descrita como um casarão isolado, perfeito para quem busca paz. É no meio do nada, galera. Só nós, um churrasco e umas cervejas, ele prometeu. Chegaram numa sexta-feira chuvosa, após horas numa estrada de terra que parecia se estender para o infinito. A neblina era densa e o túnel de galhos acima da trilha os engolia como se a floresta tivesse vida própria. O casarão, muito mais sinistro do que nas fotos, parecia respirar, com tábuas soltas, janelas quebradas e o cheiro de terra molhada impregnando a pele. Que lugar estranho, disse Pedro, rindo, enquanto descarregavam as mochilas. Ana, com a câmera pronta para gravar os stories, olhou ao redor com uma careta. Parece que tem alguém nos vigiando. Lucas zombou. Para de drama, é só uma fazenda velha. Explorando a casa, encontraram o banheiro no segundo andar. O espelho estava lá, rachado, com bordas escuras de mofo. Um pedaço de papel amarelado na parede falava sobre a lenda da loira do espelho. Pedro leu em voz alta, rindo. Sério? Falar Clara, Clara, Clara e ela aparece? Vamos testar. Vai ser épico pros stories. Ana hesitou, mas Lucas, empolgado, apagou as luzes. Com a lanterna do celular iluminando o espelho, disseram em tom debochado. Clara, Clara, Clara. Silêncio. O tipo de silêncio que enche o corpo de uma sensação estranha. Nada aconteceu. Pedro deu uma risada nervosa. Tá vendo? É só história. Mas Ana, com a voz trêmula, apontou para o espelho. Vocês viram isso? O reflexo deles estava distorcido. Os rostos pareciam borrados, como se a luz estivesse lutando para alcançá-los. E no canto do espelho, uma sombra começou a se formar. Uma silhueta feminina. Cabelos longos, olhos brilhando demais. O reflexo que engana a fazenda logo virou um pesadelo. A porta do banheiro não abria, parecia que algo a segurava. Ana sentiu um frio profundo, vindo de dentro de si, como se a própria casa estivesse se espalhando por seus ossos. Arranhões finos apareceram nos braços dela, como se alguém tivesse roçado suas unhas invisíveis por sua pele. Pedro,
Antes zombador, agora observava o espelho com os olhos vidrados. Ela tá me vendo, ele murmurou. Ela sabe o que eu fiz. A câmera de Ana, que gravava tudo, captou algo que eles não perceberam. No reflexo, a sombra de Clara se movia, mas ninguém mais estava ali além deles. E, por um segundo, o rosto de Pedro sorriu, mas ele não estava sorrindo. O ar tornou-se pesado, com um cheiro de mofo e algo mais, algo que apodrecia na alma. Lucas, em pânico, pegou uma cadeira e tentou quebrar o espelho, mas o vidro não cedia. Parecia absorver os golpes. Ana gritava, dizendo que via vultos na escuridão fora do banheiro. E então, a voz. Fiquem. Não vinha de fora. Era uma voz abafada, distante, como se surgisse de uma caverna profunda. Pedro foi o primeiro a ceder. Ele se aproximou do espelho, como se fosse atraído, e tocou o vidro. Seus olhos se esvaziaram e ele caiu com um sorriso torto, como se estivesse em um pesadelo que nunca acordaria. Ana desmaiou. Lucas tentou fugir, mas a casa parecia se transformar, como se estivesse viva. As portas levavam a quartos errados e a trilha fora desaparecia na neblina espessa. A última coisa que a câmera captou foi o grito de Lucas, enquanto o espelho refletia, não a sua imagem, mas a de Clara, uma mulher pálida, com os cabelos loiros molhados, os olhos fundos e um sorriso que exalava dor. O eco da fazenda. Na manhã seguinte, um caseiro da vila encontrou a fazenda do espelho vazia. A câmera de Ana estava no chão, sem bateria. Quando a polícia assistiu à gravação, viu tudo. O ritual, o pânico, o reflexo que mentia. O espelho, no entanto, intacto. Não havia sequer uma rachadura. Lucas, Ana e Pedro nunca foram encontrados. Os locais dizem que eles estão presos no espelho, com Clara. Às vezes, quem passa pela trilha da fazenda à noite ouve sussurros vindo do casarão. E, se você entrar e olhar no espelho, pode ver um reflexo que não é seu. A loira do espelho ainda está lá, esperando. Então, da próxima vez que você estiver numa fazenda velha e sentir aquele arrepio na nuca, não apague as luzes, não diga o nome dela, ou ela vai te encontrar. Você já ouviu falar da loira do espelho? Conhece alguma história parecida na sua cidade? Conta aqui nos comentários. Se esse conto te deu um frio na espinha, deixa teu like, compartilha com os amigos que curtem terror e se inscreve para mais lendas assustadoras. E cuidado com espelhos rachados em fazendas abandonadas. Algumas coisas nunca vão embora de verdade.